Olá pessoal, tudo certo? Olha só, estamos por mais um podcast para conversar com vocês sobre vários assuntos. Lembrando que o nosso objetivo é passar várias informações para que as pessoas possam ter a melhor escolha. Que a gente está vendo pelo mercado, vendo o que está acontecendo, e muitas pessoas estão sendo ludibriadas, digamos assim, com más informações. Coisas que não são científicas, qualquer tipo de conversa, passando um resultado rápido, e não é esse o objetivo que a Biotin passa. A Biotin trabalha bastante com saúde e com bastante trabalho científico. Então hoje nós estamos novamente aí com o Felipe, que é o nosso fisioterapeuta, com o Miguel, que é o nosso gerente, também trabalha com a parte de gestão da academia, gestão da parte do personal trainer. E a Bruna, nossa nutricionista, está trabalhando com a Biotin e está nos dando um auxílio grande nessa área também. Hoje nós vamos falar sobre diabetes, tá? Então vamos abrir aí um pouco a conversa sobre a diabetes, depois a gente vai conversando, tentando recolocar e resumindo para todos o que o exercício físico, o que a alimentação pode ajudar para as pessoas diabéticas. Vamos lá, pessoal, alguma informação em relação a isso? Eu acho que boa tarde, então, a todo mundo. Acho que antes de começar, antes de mais nada, vamos falar sobre qual é que é o ciclo, então, da glicose no organismo, para o pessoal ter um parâmetro e conseguir entender qual é que é o principal problema da diabetes, né? O principal problema da diabetes é o aumento da glicemia sanguínea, né, que acontece na corrente sanguínea, glicose no sangue, glicemia. O que acontece quando tu ingere algum alimento rico em açúcar ou algum carboidrato, ele transforma esse alimento em glicose e essa glicose vai para o sangue. Essa glicose, a glicemia sanguínea, então, ela eleva, e com o aumento da glicemia, o pâncreas começa a produção de insulina, e a insulina faz com que essa glicemia entre em músculos, entre nas reservas de tecido adiposo, e a glicemia sanguínea baixa, a glicose sanguínea reduz. Isso numa situação normal, né? E aí depois a gente tem os casos da diabetes tipo 1 e da diabetes tipo 2, que a gente vai explicar na sequência. Mas a princípio é o que acontece numa situação normal. Não sei se vocês têm alguma coisa para complementar. É isso aí. Dou uma resumida na parte fisiológica, né, o que acontece. E daí vamos trabalhar um pouco a nutrição, como é que isso é formado, essa glicose, através dos carboidratos, né, que às vezes as pessoas acham que é somente através de chocolate, de açúcar, que a glicose aumenta, e não é, através do carboidrato também ajuda a elevar a glicose sanguínea. Né? A farinha, né, existem vários tipos de carboidrato, então não seria só o açúcar de mesa, né, o chocolate, enfim, e sim as massas, o arroz, batata. Então esses são alimentos que quando a gente ingere, eles vão acabar sendo transformados em açúcar também. Então a gente precisa ter um cuidado na qualidade desse açúcar que a gente está ingerindo. Claro que o açúcar de mesa ele vai acabar sendo mais prejudicial, né? Vai acabar elevando muito mais a nossa glicemia, né? Em função da falta de fibras. Então muitos carboidratos eles acabam também tendo, por exemplo, a batata doce, ela acaba tendo um pouco mais de fibra do que um chocolate, um arroz branco. Então isso acaba deixando a nossa glicemia um pouco mais equilibrada. Então os tipos de carboidrato também são importantes, a gente ter esse cuidado na hora da escolha, para a gente não elevar tanto a nossa glicose. Isso. E tem os simples e os complexos, né? O simples, então, só para a gente passar para o pessoal, o simples seria o açúcar. Isso aí, os chocolates, os carboidratos que não seriam compostos com fibras, digamos assim, né? Seriam os alimentos mais refinados, mais industrializados, né? Que nem bolacha recheada, o arroz branco, a batata inglesa. Existem vários tipos, né, de carboidratos simples, e os carboidratos complexos seriam aqueles que têm mais quantidade de fibra, né, e que então seriam arroz integral, pão integral, a batata doce. Então seria mais essa diferença de carboidratos simples e complexos. E fisiologicamente
me ajuda, Bruna, o complexo ele demora um pouco mais para entrar na corrente sanguínea, né? Ele entra, digamos assim, mais devagarinho do que quando se pega um carboidrato simples, que aí logo vai para a corrente sanguínea e altera logo. Isso aí, isso é a função das fibras, né? São as fibras que vão fazer com que o carboidrato ele vá sendo absorvido mais lentamente na corrente sanguínea. Então, o consumo ou aliar, por mais que o carboidrato não seja com fibras, mas aliar a fibra junto ao carboidrato é importante nesse processo. Uma pessoa diabética, dizem alguns que não pode comer fruta, que contém muito açúcar. Essa frutose, ela é prejudicial também? A frutose da fruta, ela não impacta tanto quanto a frutose que é adicionada nos industrializados. Então, assim, tanto que vários estudos mostram que a quantidade de fruta que um diabético pode consumir durante o dia é de 3 a 4, 5 porções de frutas no dia. Só que, claro, existem frutas que vão ter uma densidade de carboidrato maior que outras. Então, isso tem que cuidar um pouquinho. Mas tu vai comer uma porção, né? Tu não vai comer, por exemplo, 3, 4 laranjas. Então, assim, tem que cuidar essa quantidade. E a questão da frutose industrializada é que é uma frutose totalmente artificial que a indústria coloca. Essa frutose, sim, vai fazer mal. Então, outra observação bem importante que muitas pessoas não sabem, né? Para um diabético, o interessante é que ele consuma a fruta mais verde, digamos assim, não tão madura. Porque quanto mais madura a fruta vai ficando, mais açúcar ela vai ter. Isso aí, então é bom comer ela assim, mais no ponto, não tão passada, na verdade. Então isso é importante. O que é interessante também, e provavelmente o diabético, mais pessoas já devem ter ouvido falar, que é do índice glicêmico dos alimentos, né? Isso aí. O índice glicêmico é a velocidade com que esse açúcar, esse carboidrato vai entrar na nossa corrente sanguínea. E existe também a carga glicêmica, que ela vai nos dizer quanto de carboidrato tem naquele alimento, né? Então tem essa diferença. Então, assim, um diabético interessante é que o índice glicêmico que ele consuma seja de baixo a médio. Então, evitar esses alimentos com alto índice glicêmico que vão elevar muito, muito rápido a nossa glicose sanguínea. Legal. Isso a gente está falando de forma geral, né, do diabético, mas para ajudar o público aí, existe vários tipos de diabetes, já estamos falando em 4, 5 tipos de diabetes, tipo 1, 2, gestacional, e aí vai alguns estudos. Nós vamos falar mais do tipo 1 e 2. Então o tipo 1, para vocês me ajudando, o tipo 1 ele é genético, né, que desenvolve em crianças, adolescentes, que ele é autoimune, né, que é uma, digamos assim, o organismo não produz a insulina. É isso aí, né? O pâncreas então não consegue insulina. Isso aí, insuficiência então do pâncreas. E aí para isso, como tratamento, é necessário a ingestão de insulina diariamente, é isso, né? Sim. Diariamente. E tem a diabetes tipo 2, que aí vem onde nós podemos ajudar mais do que a tipo 1. A tipo 1 também a gente vai poder ajudar. Porém, a tipo 2 ela está mais envolvida ao sedentarismo, à má alimentação, ao sobrepeso, à obesidade. Então, é o estilo de vida. Ao estilo de vida. Modificando o estilo de vida, dá para se ajudar, dá para diminuir essa diabetes. Digamos assim, a pessoa está diabetes, não que ela é diabetes. Então, pode-se alterar esses sintomas ou minimizar, provavelmente. Então, a tipo 2 já nos ajudam aqui, que a gente bota muita glicose para dentro e o pâncreas não consegue produzir a quantidade necessária de insulina para retirar essa glicose, né? Então, faz com que a gente precisa, aí vamos começar agora a falar um pouquinho mais de exercício. O que o exercício faz? O exercício faz com que ajude a queimar essa glicose, né, Miguel? Como é que nós poderíamos tentar explicar nesse sentido? Cara, como tu falou, a diabetes tipo 2 ela é a mais comum, na verdade. 90% dos casos relatam que 90% dos casos são referentes a diabetes tipo 2. E, na verdade, as células que ficam resistentes à insulina. Até existe a secreção de insulina, porém,
ela não consegue fazer com que as células se abram para receber essa molécula de glicose. Pela quantidade Pela quantidade, porque imagina que de tanto receber insulina, as células se tornaram resistentes a essa insulina e não conseguem mais receber a glicemia, e essa glicemia acaba ficando no sangue. E aí entra a nossa função, então, de reduzir o consumo de alimentos ricos em carboidrato, em glicose, para não fazer com que essa glicemia continue alta, e também a partir do exercício físico para fazer com que essa glicemia que está no sangue seja utilizada como combustível para a atividade física, para o exercício físico, que é o que a gente trabalha. Na fisioterapia, Felipe, aonde entra esse tratamento da diabetes? A fisioterapia vai entrar mais na parte mais grave da diabetes, vamos dizer assim, onde é que tem amputações de membros, né? Onde é que a gente trabalha a questão das feridas, questão de úlceras, né? São pacientes mais acamados. A gente entra também na questão quando a diabetes atinge a parte neurológica, aí tu entra com a fisioterapia neurológica também, né? É mais ou menos nessas áreas. Para colocar em ordem, uma pessoa com diabetes já grave, a cicatrização já tem maior dificuldade, não ocorre uma cicatrização e geralmente nas extremidades vai fazendo com que essas células não conseguem se recompor, é isso? Isso aí. E aí acontece a necrose, a partir da necrose acontecem as amputações, e a partir dessa amputação o organismo não consegue cicatrizar e vai necrosando cada vez mais o membro. E assim acontece mais uma amputação, né, por causa da falta de controle da glicemia. Isso aí, então para colocar para o público aí que é necessário ter um cuidado grande com a diabetes, porque pode vir a ocorrer e muitas vezes ocorre já com pessoas já de mais idade. Aí, geralmente pessoas de mais idade, e aí, fumantes, né? Já tem então é uma complicação muito maior que pode estar ocorrendo aí. Por que do fumante? Porque o fumante já tem um déficit de circulatório. Então isso também é um agravante para a cicatrização da ferida. E em termos do exercício físico, então, vamos tentar ajudar agora nesse sentido. Muitas pesquisas nos falam que o interessante é fazer todos os dias em torno de 30 a 40 minutos, a 50 minutos, até 1 hora no máximo. E não uma intensidade muito forte. Porém, outras pesquisas já estão dizendo, até do tipo 1, já com uma intensidade mais forte. Porém, há uma necessidade de ter um cuidado muito grande com esse público, né, Miguel? Porque nós temos que... se a gente sabe, muitas vezes até a pessoa que tem a diabetes sabe muito mais do que os profissionais que estão trabalhando, porque ele entende do seu corpo, ele sabe os sintomas quando ele está aumentando ou diminuindo. Então é muito importante ter esse controle antes, durante e depois com quem a gente está fazendo esse exercício. O diabético, por si só, ele já se conhece bastante. Ele já sabe quando ele está tendo uma crise de hipoglicemia, por exemplo. Porque a gente fala que o aumento da glicemia, uma glicemia elevada, vai te matando aos poucos. Agora, uma crise de hipoglicemia pode te matar na hora. Pode levar a pessoa a desmaiar, pode levar ela a convulsionar. Tudo bem, tá ali fazendo um extensor, sentada, tranquila, não vai passar mal, vai desmaiar. Agora, vocês já imaginaram essa pessoa dirigindo, sei lá, atravessando a rua. Deu uma hipoglicemia, começou a cair, desmaia, sei lá, a gente não sabe o que pode acontecer. Sim. Então, quando tu trabalha com uma pessoa que é diabética, ela já sabe disso, mas é importante que tu tenha próximo de ti um alimento com um índice glicêmico interessante, alto. Porque aí, se caso der uma crise... De fácil absorção, que a gente falou, chocolate, bala... Isso, que é o tal do índice glicêmico alto. Então, a pessoa teve uma queda de glicemia, ela ingere um alimento, já faz com que o nível de glicemia dela vá lá para cima e tudo se normalize. Complementando isso, tem agora um equipamento chegando no Brasil, que já está há algum tempo, mas a gente não vê tanto ao nosso redor, que é um equipamento que o pessoal usa como se fosse uma agulha, que ela fica presa subcutânea na região do braço, uma bolinha, e com um equipamento parecido com um telefone, ela faz a leitura da diabetes, da glicemia no momento. Então não tem mais aquela necessidade de furar o dedo, de medir com o equipamento. É um equipamento caro,
mas ele fornece informações muito interessantes tanto para o profissional como e principalmente para a pessoa que está com esse equipamento. Inclusive, esse aparelho mostra como vai estar a glicemia dela nas próximas horas. Então, é interessante porque daqui a pouco a pessoa consome algum alimento e consegue ver dentro de algumas horas como isso vai impactar no organismo dela, na glicemia dela, no caso. E para nós também não deixa de ser interessante, tu consegue ter uma noção maior do que está acontecendo com essa pessoa durante o teu treino, durante a nutrição que tu aplica para ela, e em casos mais graves, né? Não sei quanto isso pode. É interessante falar também que nem comentaste da hipoglicemia, porque o diabético, como ela tem a glicemia alta, ela cai muito rápido. Né? Então, o cara é diabético, como é que ele teve hipoglicemia? Não, porque ela tem uma queda brusca, né? Durante a atividade física. Né? Isso, por isso tem que ter esse controle e estar verificando com a pessoa sobre isso. Então vamos juntando novamente o que a gente vem falando. Tipo 1, o problema do pâncreas não consegue desenvolver criar as insulinas. Tipo 2 está mais relacionada ao sedentarismo, ao estilo de vida, aos maus hábitos. Essa do tipo, tanto o tipo 1 como o tipo 2, o exercício físico ajuda muito porque ele faz com que diminua na corrente sanguínea a glicose. E do tipo 2 principalmente, é onde a gente consegue mudar o estilo de vida da pessoa, tanto na parte alimentar como na parte do exercício físico, da atividade física. E aí quando a gente fala de exercício físico, lembrando que nós falamos em periodização, onde ocorre um planejamento, onde está com o profissional do lado, periodizando, organizando o seu treino. E a atividade física também é muito importante para esse tipo de público, onde se orienta a fazer mais caminhada, subir escada em vez do elevador, deixar o carro estacionado 2 quadras antes do trabalho, e aí vai colocar mais atividade física durante o seu dia a dia, que no final do dia há uma melhora também nesse sentido. Então, tipo 1 é isso, mais relacionado à genética, tipo 2 mais relacionado ao estilo de vida. Nos dois tipos, o exercício físico ajuda a diminuir a glicose na corrente sanguínea. É mais indicado para as pessoas, digamos assim, sedentárias, que não vinham fazendo exercícios aeróbicos, né, de baixa intensidade, de 30 a 50 minutos, dependendo, claro, da individualidade de cada indivíduo. Porém, a musculação também ela pode ser indicada e deve ser indicada porque trabalha com a massa magra, trabalha com a musculatura. Se nós esquecermos a musculação, a pessoa, nós vamos estar, digamos assim, ajudando no envelhecimento, ou seja, não estaremos retardando o envelhecimento desse indivíduo. Eu acho que é interessante falar, né, mais uma doença que aparece por questão dos hábitos das pessoas, né, dos maus hábitos. Então, uma pessoa que não é diabética, cara, melhora os teus hábitos para não se tornar. Agora, uma pessoa que já é diabética tem que melhorar os seus hábitos para não agravar a sua condição. E como a gente está aqui com profissionais da área da saúde, eu acho que é importante a gente falar de como é interessante a gente estar observando os nossos clientes. A gente sabe que em torno de 15 milhões de pessoas no Brasil são diabéticas. Talvez metade disso não sabe que é diabético. Então aí tem a questão dos sintomas, que como a gente acompanha, a gente está junto com essas pessoas no dia a dia, a gente consegue, se não observar, orientar elas com relação a isso. Daqui a pouco as pessoas não fazem um exame tão frequente e não sabem que tem diabetes. Então a gente sabe que o diabético ele tende a urinar com frequência, tem bastante sede, cansaço, fraqueza, pode ter a visão embaçada. Então, às vezes, o nosso cliente ele está dando esses sinais, está mostrando esses sintomas, e cabe a gente fazer a orientação correta. Né? Claro, a gente não pode solicitar um exame de sangue, mas a gente pode orientar que ele possa ir atrás para verificar. Então, sempre estimulando, né, fazer de cada 6 em 6 meses um check-up, né, conversar com o médico, fazer um exame de sangue, né, que é sempre importante. Sim, com visão sempre à saúde global do cliente em questão, né? Não só a parte exata que a gente trabalha. A gente pode ver ele como um indivíduo como um todo. Isso aí.
Vamos abrindo ainda, se tem mais alguma situação. Bruna, tem alguma situação ainda em relação ao diabetes que poderíamos acrescentar? Miguel, Felipe? Foi mais ou menos isso. Bom, pessoal, seria isso então. Nós falamos sobre a diabetes tipo 1, que ela vem da parte genética, que o pâncreas não consegue produzir insulina. Diabetes tipo 2, que trabalha mais com o estilo de vida, com o sedentarismo, com os maus hábitos, tanto alimentares como do exercício físico, sabendo que hoje mais de 50% da população brasileira já está com sobrepeso e isso pode estar desenvolvendo a diabetes também. Então, nós orientamos que essas pessoas façam exames seguidos, digamos, periódicos, exames de sangue, e também façam atividade física, façam exercício físico, cuidem da alimentação, para que não possamos estar desenvolvendo aí uma diabetes e podendo estar desenvolvendo um problema para a sua saúde que depois vai ocorrer vários incômodos futuramente. Muito obrigado aí pela atenção e fiquem atentos aí às nossas redes sociais, que estaremos cada vez mais divulgando assuntos relacionados à saúde, exercício físico e alimentação, para melhorar a informação de todo o nosso público, para que cada um possa fazer a melhor escolha, possa escolher os melhores profissionais, as melhores empresas para estar atendendo a sua saúde, porque o seu corpo, a sua saúde é muito importante. Então nós não podemos estar caindo aí em conversas onde as pessoas vendem o serviço, vendem situações onde não vão conseguir entregar porque não é científico e não há como mudar um hábito a curto prazo. Então esse é o nosso objetivo, de estar passando muitas informações para todo o nosso público. Um forte abraço aí e ficam ligados às nossas redes sociais para ter mais assuntos, mais informações relacionadas à saúde, exercício e alimentação. Um abração!